Fala aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e eu vim falar aqui hoje de uma coisa que especificamente sempre me fascinou, que são as mutações. E quanto mais eu ia a fundo para estudar e aprender, mais eu via que é um assunto impressionante. E quando a gente vai vendo o que essas mutações são capazes de fazer, também é capaz de assustar um pouco, pois elas são mudanças, estão acontecendo agora em mim, nos animais, nos mais diversos seres vivos que você possa imaginar. Mas e você? Também se interessa por esse assunto aí na vida real? Ou para você só basta assistir os filmes do X-Men e achar que essas mutações dão poderes legais aí para esse pessoal dos filmes? Se você tiver a fim de saber para que as mutações existem e como elas funcionam, acompanhe esse vídeo aqui comigo que você vai se surpreender também com algumas coisas que eu tenho aqui para falar. E já vai deixando aquele like maroto aqui pra gente, a gente precisa bastante aí dessa força. Bora lá! Seja bem-vindo aqui no canal Sica Dica e mais uma vez eu, o Sica, estou aqui para falar de um dos assuntos que mais me fazia gostar de ciência, que é a mutação, e que de certa forma, junto com a evolução e meio ambiente, me fizeram escolher a ser biólogo. Primeiro, vamos fazer aqui um exercício rápido. Pensa aí com você mesmo. Para que serve mutação? A. Transformar o Bruce Banner no Hulk. B. Um dos fatores na evolução das espécies dos seres vivos. C. O surgimento de vírus supercontagiosos. Ou D. O aparecimento de tumores ou cânceres. Na verdade, se você respondeu todas essas opções, então você está certo. Isso mesmo. Só que para deixar mais claro o que é e para que a mutação existe, eu vou falar sobre as situações em que ela está presente. E não menos interessante, mas vale a pena sempre aprender, saber. A palavra mutação ela tem origem do latim, da palavra mutatio ou mutare, que significa nada mais, nada menos que mudança ou alterações. Falando de uma forma mais científica, as mutações elas surgem em virtude de alterações nos nucleotídeos, que são estruturas do DNA, e podem ocorrer por meio de alterações químicas, ou seja, a incorporação de nucleotídeos no lugar de outro, a adição, a deleção e também por alterações na estrutura do número de cromossomos, entre outros fatores também. Muitas vezes, algumas dessas alterações elas não são corrigidas antes da replicação do DNA. Quando isso não ocorre, surge uma nova molécula que agora está alterada e ela pode se reproduzir mantendo essa mutação e passando adiante. Falando dessas opções, agora que eu passei no exercício, por que está certo dizer que a mutação serviu para transformar Bruce Banner em Hulk? Para quem não sabe muito bem a origem desse personagem de histórias em quadrinhos, que já apareceu também em diversos filmes, ele é um físico nuclear que estava trabalhando na criação de uma bomba radioativa de elemento gama para o exército dos Estados Unidos. Só que por conta de um acidente ele foi exposto a grandes quantidades desse raio gama que tem uma concentração imensa de energia e eles são capazes de penetrar profundamente e até mesmo destruir estruturas minúsculas, como por exemplo as células. Na verdade, menor ainda do que isso, o núcleo dessas células, onde está o conteúdo genético delas, as fitas de DNA. E por conta dessa exposição, ele acabou sofrendo mutações em suas células e transformou ele em Hulk. É claro que isso é coisa de ficção científica, porque na verdade a exposição a enormes quantidades de radiação, eu digo assim, de forma descontrolada e também a elementos que não são apropriados, não vão trazer benefício e muito menos vão trazer nenhum poder. Mas a mutação, sim, essa sim vai existir. Isso porque as células dos seres vivos é composta de dupla fita em hélice, que é o nosso DNA. E ele consegue se recuperar e se reconstruir quando algum fator atrapalha a organização em que ele está estruturado. Isso por conta de proteínas que existem justamente para proteger o conteúdo genético de se modificar. Uma dessas proteínas é tida como guardiã do nosso genoma e ela se chama P53. A grande exposição a radiações descontroladas vão destruir todo o sistema em equilíbrio no corpo de qualquer ser vivo, derrubando os sistemas de proteção e muitas vezes rompendo as células e assim os órgãos de forma silenciosa, podendo ser essa destruição bem rápida ou então levar anos, como nos casos de cânceres e tumores que venham a aparecer com o tempo. Um caso famoso no Brasil foi de 1987 em Goiânia, com material Césio-137, com restos de uma clínica de radioterapia desativada. Material altamente radioativo e matou dezenas de pessoas e deixando mais de centenas até hoje com sequelas. Um outro caso famoso no mundo é o de Chernobyl,
que matou milhares de pessoas e até hoje o local é altamente perigoso. Com a simples aproximação de qualquer pessoa no centro do acidente, quando ele ocorreu, já era o suficiente para matar a pessoa em questão de minutos. Agora falando da outra opção do exercício, já o porquê a mutação pode servir de forma benéfica na evolução dos seres vivos. E é bem interessante. As mutações elas estão constantemente acontecendo, mas como eu já disse, existem estruturas nos seres vivos com material genético composto de DNA que possuem mecanismos para evitar que essas mutações alterem o arranjo de aminoácidos. Porém, eventualmente pode acontecer uma mudança pequena e esse DNA é rearranjado. Isso pode ocasionar uma mudança na cor de pele do animal, por exemplo. E se essa mudança na pele servir como uma camuflagem na região em que ele vive, essa mutação será benéfica e será passada para frente, já que esse animal provavelmente vai conseguir se esconder melhor do que outros animais que tenham a cor diferente. Desse modo, o que teve a mudança de sua cor vai conseguir procriar e passar essa nova genética para frente. Vocês já viram aquelas borboletas que têm aquela aparência, né, que tem, parece que olhos nas asas? É sensacional aquilo. Ela usa para simplesmente proteção, para afastar qualquer predador que acha que tem alguns olhos observando ele. Enquanto outra borboleta que é colorida e não tem essas imagens, ela vai chamar atenção e provavelmente vai ser pega pelo predador. Agora, de forma bem rápida, eu vou explicar o porquê que a mutação está relacionada com o surgimento de vírus supercontagiosos. A única intenção do vírus é de sobreviver a tudo que possa atrapalhar sua existência. Ele basicamente precisa ter mecanismos ágeis e inteligentes de contaminar o máximo de pessoas para evitar que consigam interromper isso. Porém, o organismo dos animais, plantas, seja lá o que eles precisam invadir, também vão tentar combater e criar mecanismos que evitem que esses vírus ataquem ele. E nos animais isso são os anticorpos. A contra-inteligência do vírus dá uma arma que a evolução proporcionou, que é a mutação. O material genético da maioria dos vírus é composto por RNA e não DNA. E o que isso importa? Bom, quando o organismo possui apenas RNA, as enzimas que ele utiliza para se replicar, ou seja, criarem cópias dele mesmo, que se chamam RNA polimerase, RNA integrase e a transcriptase, elas não têm competência suficiente para corrigir erros que possam ocorrer durante essas várias replicações, enquanto no DNA possuem mais enzimas e elas são muito mais competentes para evitar erros nessas criações dele mesmo. Nesse processo de replicação dos vírus com RNA, os erros que vão surgindo geram as mutações de determinadas estruturas ou de proteínas, que servem muitas vezes para enganar aquele organismo que já pode ter, de certa forma, conseguido criar algum tipo de imunidade. Na opção D, eu falo de uma das coisas que traz bastante impacto negativo nas mutações, que é a formação de tumores e cânceres. Isso não está restrito apenas nos seres humanos, eles podem acontecer em qualquer animal. A mutação entra nesse aspecto também, pois existem diversos fatores que podem causar o câncer, principalmente nos seres humanos, como predisposição genética, fatores ambientais e de exposição, alimentação e muito mais, que eu nem vou me aprofundar aqui e até vale para um outro vídeo comentar isso um pouco mais a fundo. Mas basicamente todos nós, como eu já falei agora há pouco, estamos sofrendo mutações em nossas células. Mas as nossas barreiras de proteção fazem com que ela não continue, que ela não vá para frente. Porém, algumas vezes isso falha e uma célula se modifica e acaba funcionando de uma forma que ela não deveria. Com isso, ela acaba produzindo substâncias ou então outras células defeituosas, iguais a ela e que vão aumentando e se espalhando. E, infelizmente, em alguns casos não é possível ser curado, nem mesmo com os melhores tratamentos. Agora, uma coisa bem intrigante é que eu já li em alguns estudos que afirmam que todos nós estamos condenados a morrer de câncer em algum momento de nossas vidas. Mas isso não significa que será o câncer o causador da nossa morte, porque muitas vezes outras coisas, outros fatores podem vir a acontecer nesse meio tempo, em que a barreira contra a mutação ainda está funcionando bem. Mas que, hipoteticamente, em algum momento, se nossos órgãos fossem perfeitos e não envelhecessem, não tivéssemos nada exterior que pudesse nos afetar e vivêssemos bastante, muito mesmo, alguma hora, alguma mutação seria descontrolada e causaria um câncer na gente. Ah, eu não esqueci do Fica a Dica desse vídeo aqui não. Falando da história lá de Goiânia, tem um filme brasileiro que foi lançado em 1990, de nome Césio 137, O Pesadelo de Goiânia. Tem também uma minissérie que chama Chernobyl, da HBO, e ela é muito boa. Podem assistir os dois que com certeza vocês vão gostar bastante.
Galera, esse foi o assunto de hoje e espero que vocês tenham curtido bastante. E se você não deixou o like lá no começo, então já manda o dedo no like agora para mostrar que você gostou. E também confirma se está inscrito aqui no canal. Verifica também lá no sininho de notificações de novos vídeos para você também não perder os próximos que eu vou lançar. Beleza? Valeu, falou, fui!